Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Abra seu coração para receber a próxima mensagem da série, A Provisão da Graça. Espírito Santo, que eu possa ser um instrumento de edificação, de crescimento para a igreja do Senhor Jesus, e tanto aquele que está falando, quanto aquele que está me vendo e ouvindo, possa ser edificado. Amém. Eu quero fazer aqui uma pergunta introdutória. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 5, ele faz esse destaque no verso 17, se pela transgressão de um só, a quem Paulo se referiu? Adão. Quem transgrediu? Adão. Ele foi o primeiro transgressor da Bíblia. E quando ele transgrediu, diz aqui o texto, o que aconteceu com toda a raça humana. O texto é explicativo, ele diz que a morte reinou. Você e eu fomos gerados, por conta da transgressão, desobediência de Adão, fomos gerados assim, mortos. Mas que morte é esta, Valmir? É a morte física? Não, é a morte espiritual. Morremos espiritualmente. O homem, como diz Paulo novamente agora, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o primeiro Adão, portanto, de quem nós estamos falando, ele foi feito alma vivente. Depois que transgrediu, o que predominou em Adão foi a sua alma. E nós temos aprendido que alma é onde residem nossas emoções, nossos sentimentos. O espírito estava morto, separado de Deus, pela transgressão que Adão provocou. Ele não deveria ter feito algo e fez. A história você já conhece. Mas eu não quero carregar na tinta a respeito sobre a transgressão e os efeitos da transgressão a nós. Eu quero que você se detenha sobre a provisão da graça de Deus. E qual é a provisão da graça de Deus para a raça humana? Está aqui no verso de número 17. Mas aqueles que recebem, diga, aqueles que recebem de Deus as riquezas, algumas versões diz, a abundância da graça. Quantos têm essa tradução? Abundância da graça. Alguns aqui têm essa tradução. É a mesma coisa. As riquezas da graça e a abundância da graça diz a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Mas não para aí. Tem duas coisas que nesta manhã você precisa entender, e não só entender, experimentar. Primeiro é o Senhor dizendo que Adão transgrediu, e os que vieram depois dele, vieram assim, neste contexto de separação de Deus, mortos espiritualmente. Mas a provisão da graça de Deus foi tão grande, as riquezas da sua graça foram tão grandes, tão abundantes na minha e na sua vida, que em Jesus, você agora passa de morto a reinar em vida, por intermédio de Jesus.
Isto seria para nós nesta manhã motivo de muita alegria. Nós deveríamos aplaudir ao Senhor, nós deveríamos ficar de pé, nós deveríamos dizer obrigado, porque agora eu não estou mais morto, mas eu posso reinar em vida através de Jesus Cristo. Diga aleluia. Mas tem algo que a provisão da graça de Deus faz, além das riquezas abundantes da graça deste evangelho. Diz o texto que você também recebeu a dádiva, diga dádiva, da justiça. E aqui cabe você aprender nessa manhã o que eu muitas vezes vejo um erro quando nós comentamos. A dádiva não é um galardão, diga, não é um galardão. O próprio texto diz, é uma dádiva. Dádiva ou dom, algumas traduções diz dom. É um presente de Deus. E por que o Senhor faz questão de, pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, deixar bem claro a provisão da graça, falando sobre as suas riquezas e sobre a dádiva da justiça? Tem aqui uma razão. E a razão é muito simples. Se você entender justiça como galardão, então você está fazendo por onde? Se esforçando. Você está dizendo, bom, eu estou fazendo tal coisa, e eu vou ser agora honrado por este ato de justiça. Vamos pensar aqui. Você faz uma boa ação, e você espera a recompensa desta boa ação. E você espera um galardão do Senhor, dizendo, olha que coisa maravilhosa que você fez, que você realizou. Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra diz que você e eu agora, pela provisão da graça de Deus, recebemos a dádiva da justiça. É você não merecendo e mesmo assim Deus te dando. É você não tendo nenhum mérito e o Senhor dizendo, mesmo assim eu vou dar a você. As duas combinações da provisão da graça de Deus precisam ser entendidas e experimentadas, provada. Eu tenho orado muito sobre o evangelho da graça, e a gente tem discorrido aqui sobre a graça de Deus desde abril, e quantas riquezas temos aprendido juntos. Então preste atenção no que eu vou dizer. Assim como a morte reinou, a provisão da graça fez cada um de nós reinar em vida. Nós não reinaremos, nós reinamos. Não é algo para o futuro, para a eternidade, é algo para o aqui e o agora. Precisa haver revelação disso para que você viva o evangelho da graça de Deus na sua plenitude. Dom, como eu ressaltei, não é um galardão, é a dádiva da justiça. É um que era justo, continua sendo justo, te justificando. A Bíblia diz em Romanos 5, agora o verso 1, que aqueles que foram justificados por meio da fé, se tornaram justos em Cristo Jesus. Você acredita na Bíblia? Diga para quem está, você acredita na Bíblia? Ela diz isto, para mim e para você: tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Agora, você sabe de uma coisa? Eu tenho procurado aprofundar, orar, e dizer nas minhas orações: Senhor, me revela
sobre esta graça, mais e mais. E se tem uma coisa que nesta manhã você vai ouvir o diabo tem todo o interesse em que você não entenda sobre a justiça que vem pela fé. O diabo vai fazer de tudo para que você pense que você será justificado através das obras, através do que você faz, e não daquilo que Cristo tornou cada um de nós. Se tem uma área que o diabo vai atacar, é levar você a pensar que você vai fazer algo para Deus, e você vai ser galardoado por Deus, e isto vai te dar acesso à graça. Não, você já tem acesso a esta graça, você já foi justificado em Cristo Jesus, independe do que você esteja fazendo ou vir a fazer, você é alguém que em Cristo Jesus foi justificado, e isto é favor de Deus, isto é graça de Deus, isto é bondade de Deus, isto é amor de Deus, estas são as riquezas da glória de Deus, esta é a provisão abundante da graça para a igreja de Jesus, e quem é a igreja de Jesus, glorifica ao Senhor nesta manhã. A provisão da graça vai te levar a entender o que é reinar em vida. Por exemplo, quando você reina em vida, o inimigo não reina na sua vida. Diga glória a Deus. Mas para quem ou para quais pessoas o inimigo não reina? Para quem reina em Cristo Jesus, para quem está reinando, para quem creu na sua justificação pela graça, por meio da fé. Quem está desfrutando da provisão da graça e reinando em vida, e aqui tem algo que você precisa e eu também experimentar: doenças não podem reinar, enfermidades não podem prevalecer. Porque se nós entendermos e orarmos e buscarmos revelação da graça de Deus, nós vamos entender de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando Isaías, 450 anos antes de Jesus vir a este mundo, pôde profetizar, dizendo: olhávamos para ele, e não havia beleza ou formosura, ele era o mais indigno dentre os homens, ele foi levado como ovelha aos seus tosquiadores, nós o reputávamos como indigno, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a graça, esta é a provisão que o Senhor tem para a igreja, e nós reinamos em vida sobre as doenças. Quando reinamos em vida, as doenças não podem reinar. Esse é um grande desafio para a igreja. Quantas vezes nós padecemos, quantas vezes eu fiquei enfermo, quantas vezes eu adoeci, e você também, e nós deveríamos reinar em vida sobre as doenças. Nós precisamos orar sobre isso, nós precisamos profetizar, nós precisamos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que ele é saudável, não porque nós merecemos, mas porque a provisão da graça envolve saúde plena para mim e para você. Aleluia! Quando reinamos em vida, a pobreza não pode reinar na nossa vida. Vai contra a graça de Deus. Viu, irmãos? A Bíblia diz que nós teremos sempre entre nós os necessitados, mas espírito de pobreza não. Uma coisa é você ter necessidade. Quantos aqui têm necessidade? Agora é hora de você levantar as duas mãos e os dois pés. Eu tenho, todos nós temos necessidades.
Mas espírito de pobreza não, porque nós reinamos em vida. E quando nós reinamos em vida, o espírito de pobreza não reina em nós, não reina na nossa família, não reina nas nossas finanças, não reina sobre os nossos negócios, não reina sobre a nossa empresa, não reina, porque reinamos em vida. Aquele que está em nós, agora vive em nós, habita em nós, se manifesta em nós, e Ele é poderoso para dizer à pobreza: saia, pobreza, eu te expulso, pobreza, não, aqui não, pois está aqui um filho de Deus, aqui está alguém que foi comprado por preço de sangue. Aleluia, 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 glória a Deus. Agora, diga comigo: eu preciso de revelação. E a única maneira de receber revelação sobre a graça é orar. Não é só ler livros. Os livros, eles ajudam. Mas nós precisamos orar e dizer: Senhor, revela-me sobre esta graça. Porque quando eu comecei a orar, e quando o Senhor colocou no meu coração este assunto, este tema sobre a graça irresistível, eu fui como que naquele filme do Spielberg, eu dei o primeiro passo, sem conhecer todo o caminho, e o Senhor tem falado comigo. Eu tenho compartilhado muito com a Nádia sobre verdades que eu estou ouvindo, verdades que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu estou experimentando. Eu não estou falando de algo que eu ouvi dizer, eu estou falando de algo que eu tenho experimentado. A provisão da graça, a justificação da graça, a graça benevolente, enfim, tudo aquilo que tem sido mencionado aqui neste púlpito. E esta provisão da graça, por vezes, sabe, Marcelo, dá um nó, porque a gente pensa, sabe no que, Diego? Na nossa performance. E é aí que está o grande problema. A gente acha que faz por onde, a gente acha que consegue, a gente acha que performando, a palavra performar é: eu vou me empenhar, eu vou dar conta, eu vou fazer. Quando você faz, quando você passa a ter uma performance, a graça não se manifesta. É isso que nós precisamos orar. Senhor, não sou eu, mas a graça que está sobre a minha vida. Senhor, não são os anos que eu tenho de convertido. Senhor, não são as experiências que eu já passei e já adquiri no decorrer da caminhada, mas, Senhor, a Tua graça. Quando Paulo achou que ele já tinha atingido tal maturidade, o Senhor disse assim a Paulo: Paulinho para os íntimos, só Deus pode chamar o apóstolo Paulo de Paulinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulinho, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entender sobre provisão da graça, baseado em Romanos 5,17, as riquezas da graça, as abundâncias da graça, a dádiva da justiça, vai te levar nesta manhã a ver o exemplo de um homem. De quantos homens? Um homem. Sabe o nome dele? Abraão. Nós vamos ler alguns versículos, eu pedi para a gente separar, começando por Romanos capítulo 4, verso 13. Para entender a provisão da graça, vamos olhar para a vida de Abraão. Tudo que eu falei até agora foi só a introdução. Diga aí, o culto vai terminar tarde hoje. Fale para o seu irmão, esteja em espírito de oração para o culto acabar rápido. Estou brincando, vai ser rápido. Romanos 4,13, dá para pôr na tela? Está escrito: não foi mediante a
lei. Diga comigo, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Que promessa? De reinar em vida, de que ele seria herdeiro do mundo. Agora leia em voz alta, mas mediante a justiça, que vem por onde? A justiça vem por onde, irmãos? A justiça é galardão, irmãos? Não, a justiça é dádiva. Verso 17 do capítulo 4, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, olha só o que fez Abraão e o que eu e você precisamos fazer. Diga em voz alta, Abraão creu. Diga, Abraão creu. Diga, Abraão creu. Agora diga bem alto, eu também preciso crer como Abraão creu. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Abraão creu na justiça que vem pela fé. Abraão creu que ele deveria viver mediante a graça de Deus. Abraão, eu não sei se você já procurou estudar, mas ele, por exemplo, ele não ouviu sobre os 10 mandamentos, porque Abraão vem antes de Moisés. Mais de 400 anos antes que Moisés veio a existir, Abraão já existiu. E Abraão tem algumas coisas que podem chocar você e eu aqui nessa manhã, para a gente entender a provisão da graça. Abraão diz, a Bíblia diz que Abraão foi chamado, e quando foi chamado, ele saiu com muitos bens e posses. Portanto, ele já era um homem abastado. A Bíblia diz que Abraão foi chamado antes de saber sobre leis. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, não posso aquilo outro. Ele ouviu e creu em Deus que dizia, eu sou, eu tenho, eu consigo, eu faço em Deus. Abraão viveu nessa dimensão da graça. E ele creu na justiça por meio da fé, tanto é que ele foi chamado, e a Bíblia diz lá em Tiago, que ele foi chamado amigo de Deus. Quantos aqui gostariam de ser chamado de amigo de Deus? Olha, ali está o Gil, ali está o Ivan, amigo de Deus, ali está a Renata, ali está a Tati, amigos de Deus. Quantos gostariam de ser chamados amigos de Deus? Diga, eu gostaria de ser chamado amigo de Deus. Tem aí Tiago 2,23? Olha lá. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Olha novamente a dádiva da justiça, não o galardão, mas a dádiva, e ele foi chamado de quê, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou dizer para chocar você nessa manhã, para que você entenda e experimente a provisão da graça. Abraão não era um homem perfeito. Muitas vezes você olha para Abraão e diz, não chego nem aos pés dele, constituído pai da fé, herdeiro, que sou dele. Eu não me sinto, eu não me vejo, mas a Bíblia diz que Abraão provou desta provisão da graça, e eu vou te mostrar hoje. Quantos querem ver na Bíblia como Abraão provou a provisão da graça? Quantos querem? Só os que querem digam glória a Deus. Só os que querem levantem os braços aqui. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 12, versos 4 e 5. Abraão nessa ocasião tinha 75 anos. Olha só o que diz a Bíblia. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló é o sobrinho de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, sua mulher, que depois foi mudado o nome para Sara, seu sobrinho Ló
diga em voz alta agora: todos os bens que havia acumulado. O que é que havia acumulado? Diga para a pessoa do seu lado: Abraão era rico, hein? 75 anos ele saiu com bens. Tinha din-din. Ia falar outra coisa aqui. Tinha dinheiro, tinha posses, tinha empregados, tinha gado. Verso de número 11 do capítulo 12. Quando estava perto de entrar no Egito, olha só a experiência de Abrão. Disse a Sarai, sua mulher: eu bem sei quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Eu não quero ser viúvo. Ou melhor, eu não quero morrer e deixar você viúva. Então, por favor, diga que é o quê? O que é que Abrão pediu para sua esposa falar para Faraó? Traduzindo, ele pediu para ela mentir. E olha só a continuidade: para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada. Verso de número 2 do capítulo 13. Faraó, então agora vai fazer algo. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Mas espera um pouquinho, ele já não saiu da sua cidade com bens? E depois ele mentiu para Faraó. E quando o Faraó toma conhecimento de que ele havia mentido, ele então chama os dois e diz: vão embora, saiam aqui do Egito, mas não saiam da forma que chegaram. Eu vou dar mais ouro, eu vou dar mais prata, eu vou dar mais gado. Você vai falar: mas não é possível. Pois é, a graça de Deus funciona assim. Não é porque você merece, é porque Deus dá. Você vai dizer: bom, agora Abraão aprendeu a lição. Aos 75 ele tinha bens, passou agora um tempo, ele chegou ao Egito, fez essa presepada. Mas olha só, Gênesis capítulo 20, passaram 20 anos. Quando você erra a primeira vez, você diz assim para você mesmo: eu aprendi, não vou errar mais. Não é assim que a gente faz? É assim que você faz, Jorge? Quando você erra, você diz assim: bom, eu errei, eu não vou errar mais de novo. Eu posso errar em outra coisa, mas nisso eu não erro mais. Passou 20 anos. Agora Gênesis capítulo de número 20, verso 14. Agora não é mais Faraó, é um outro rei chamado Abimeleque. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Abraão fez a mesma coisa agora com outro rei. Chamou Sara e disse: você é muito bonita, você... Para pensar aqui. Se Abraão tinha 75, Renata, quando saiu, passou 20 anos, quantos anos tinha? E ele disse que Sara estava nos trinques ainda. Era um mulherão. Estava bonita. A gente precisa entender a Bíblia. A gente precisa narrar a Bíblia com o Espírito Santo. E agora ele faz o que faz, e este rei então diz: espera um pouco, ele é sua mulher, ela é sua irmã, então você vai embora. E dá mais agora servos, dá mais gados e dá mais ouro. Aí você fala: não é possível. Ele já saiu atendendo o chamado de Deus,
já tinha posses. Vai ao Egito, apronta e sai com mais posses. Vai agora a Abimeleque, outro rei, apronta de novo e Deus abençoa. E a Bíblia diz, para deixar você assim, indignado, porque eu fiquei. Veja agora o verso de número 17 do capítulo 20. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Até as orações deste homem, Deus ouviu e atendeu. Abimeleque tinha problemas, talvez fosse estéril, como diz a Bíblia. As mulheres do reinado eram todas estéreis, e Abraão diz assim: olha, você me abençoou tanto agora, com gado, com servos, com empregados, com prata, com ouro, posso orar por vocês aqui? Eu posso orar por você, Abimeleque, eu posso orar pela sua esposa, eu posso orar por todas as mulheres do seu reinado, porque elas não têm filhos, mas elas vão ter filhos. E a Bíblia diz que ele orou, e Abimeleque e todo o seu harém, imagino que houve multiplicação. Aí você deve fazer a pergunta nesta manhã para a gente tomar a ceia: como é possível? Como é possível, irmãos? Como é possível? Qual é a resposta para nesta manhã a gente entender sobre a provisão da graça? E a resposta está em Romanos capítulo 5. Volte ao texto. Romanos 5:17. Viver o evangelho da graça, viver a provisão da graça, tem a ver com, ouça isto, você reinar em vida por meio de Jesus. É só isso. Não tem a ver com ser ou fazer. Talvez a gente esteja errando muito, porque a gente está achando que é e fazendo para ser, quando nós já somos. Em Jesus nós já somos. Em Jesus você já foi justificado. Em Jesus você já foi salvo. Em Jesus você já foi restaurado. Em Jesus você já foi transformado. Em Jesus você já é uma nova criatura. Em Jesus Ele já concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em Jesus você tem a garantia da vida eterna. Em Jesus você pode reinar em vida sobre todos os aspectos deste mundo e do porvir. Em Jesus você tem tudo o que você precisa. E não tem a ver com você ser ou fazer. A pergunta que nós precisamos nesta manhã responder é: eu tenho provado? Primeiro eu preciso responder uma pergunta que vem antes desta: eu tenho entendido sobre a graça de Deus? O que é que eu tenho entendido? Como a gente tem procurado não mencionar aquele jargão: graça é Deus fazendo tudo a todos que nada merecem. Outro dia o Ronaldo falou assim para mim: Valmir, eu preciso esmiuçar mais na célula, porque quando eu pergunto na célula o que é a graça, as pessoas respondem de forma espontânea e sincera, mas sem muitas vezes entender. É isso que você disse para mim, né, Ronaldo? E não é demérito. Então, o que é que nós recomendamos para esta igreja? Para os pastores? Para o rebanho? Primeiro,
aprender e conhecer sobre a graça de Deus. E não achar que é a performance, o fazer, mas aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Ele já te tirou, diga, Ele já me tirou de um lugar de lama, e Ele já me fez assentar à destra de Jesus, aonde Ele está reinando. Eu sou um ser espiritual. Está escrito em Efésios 2, que eu moro, que eu habito nas regiões celestiais, ao lado de Jesus, que fez tudo por mim, manifestou sua bondade, manifestou seu perdão, manifestou sua graça. Ele fez tudo por mim. Ao morrer naquela cruz, Ele me devolveu acesso ao Pai. Agora eu não preciso de interlocutores. Eu mesmo, diga, eu mesmo posso falar com o Pai Celestial. Eu posso ir a Ele pelo novo e vivo caminho que Ele me concedeu. Isto é graça, isto é provisão da graça dEle na minha vida. Eu não merecia, mas Ele fez. Eu não me via, mas Ele fez. Eu não me sentia, mas Ele fez. Portanto, louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida.